pessoal, me chamo Mariana Ferreira, sou aluna do PROEF na UPE, na turma 6, e hoje vamos discutir algumas problemáticas da educação física apresentadas na disciplina D01 a partir do livro Desafios de Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF, além de outras literaturas. Iniciando pelos aspectos legais da educação física escolar, onde foi utilizado o texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Esse texto busca a compreensão da função da educação física na escola ao longo dos anos e ao longo das leis nacionais. Iniciando pela LDB de 1961, que traz a prática da educação física obrigatória nos cursos primários e médios aos alunos de até 18 anos. 10 anos depois, em 1971, a lei deixa de fazer referência à idade obrigatória para a prática, sendo facultativa em alguns casos, como para estudantes que trabalhassem durante 6 horas ou mais e estudassem à noite, tivessem mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente capacitado, sendo esse termo usado na lei. Em 1977, a lei inclui mulheres com filhos e estudantes de pós-graduação na facultatividade. No ensino superior, a educação física havia sido introduzida no ano de 1968, mas apenas com práticas esportivas. Já na LDB de 1996, a educação física é integrada à proposta pedagógica, fazendo parte da educação básica e sendo facultativa nos cursos noturnos. Essa facultatividade fez com que as escolas optassem ou não em oferecer educação física e os alunos optassem ou não em participar das aulas. Em 2001, inclui-se o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, mas não apresenta conceitos, objetivos ou conteúdos a serem desenvolvidos durante as aulas de educação física. A lei de número 10.793, em 2003, se torna uma grande preocupação. Seria um avanço ou um retrocesso, já que essa lei surge na tentativa de esclarecer algumas facultatividades de quem poderia ou não e quem deveria ou não participar das aulas de educação física. Mas o tópico abordado foi a relação entre teoria e prática, onde foi estudado o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Nesse texto, Daly discute a relação entre a experiência corporal, a vivência das práticas corporais e o conhecimento sobre as práticas corporais, trazendo como discussão o saber fazer e o saber sobre fazer, apresentando algumas críticas ao modelo tradicional e a ênfase no ensinar a fazer, assim como discutindo os movimentos renovadores. Falando um pouco sobre o modelo tradicional, onde há um descompromisso com a dimensão conceitual dos conteúdos e a educação física tem um caráter meramente recreativo, tendo um foco total nas práticas esportivas, fazendo com que haja seleção de alunos mais aptos, entre outras problemáticas. Os movimentos renovadores, então, eles questionam o fato da aptidão física e do esportivismo serem os pilares da educação física e buscam um novo sentido para a educação física na escola. É importante considerar que a preocupação com essa segmentação dos saberes, onde muitas das vezes o olhar para o fazer sem sentido é muito mais valorizado, principalmente pelos estudantes. Uma outra temática discutida foi o abandono do trabalho docente, a partir do texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse texto apresenta uma discussão sobre a atuação docente, através das categorias apresentadas pelo autor como práticas tradicionais, abandono do trabalho docente e práticas inovadoras. Falando um pouco sobre essas práticas tradicionais ou esportivizadas, o autor discute a visão da educação física entre as décadas de 1970 a 1990, ao rendimento esportivo e atlético, onde na atualidade alguns professores ainda se orientam através dessas práticas.
Falando sobre o abandono do trabalho docente ou o desinvestimento pedagógico, é na verdade um rola-bola que acontece, infelizmente, ainda na atualidade, que muito contribui para uma visão equivocada da educação física escolar. O descomprometimento faz com que, para muitos, não haja sentido além da recreação. Seria fazer pelo fazer, ignorando toda a contribuição das práticas corporais. Por fim, falando sobre as práticas inovadoras, sendo essa uma tentativa de contrariar essa visão negativa que muitas pessoas têm da educação física, ou seja, é nesse momento em que muitos professores buscam defender o lugar da disciplina na escola, dando sentido às práticas corporais, legitimizando o lugar da educação física na escola. Falando agora sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes, o texto para embasamento foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, onde os autores apresentam reflexões sobre as possíveis causas que levam a essas condições de indisciplina e afastamento nas aulas de educação física, principalmente com o avanço no ciclo da escolarização, onde é perceptível que quanto mais os alunos amadurecem, mais há argumentos para não participar das aulas. Sobre o afastamento, os autores apresentam alguns aspectos como os aspectos que regulam a oferta de educação física escolar, no caso das facultatividades, que ainda deixa muito solto quem pode, quem deve, como proceder com essa questão da facultatividade, aulas no contraturno que, em sua maioria, dificultam a participação do aluno entre estar na escola, estar no espaço da prática, já que em um momento eles devem estar na escola para aulas no contraturno e em outros momentos para as práticas de educação física, a repetição de conteúdos ao longo da educação básica e o insucesso e exclusão nas aulas, onde muitas das vezes aquele aluno mais habilidoso ele se destaca mais, fazendo com que haja essa exclusão. Falando sobre a indisciplina, os autores levantam alguns aspectos ligados ao convívio familiar, crise de valores da contemporaneidade e propostas metodológicas como uma possível solução para essa indisciplina. No caso dessas propostas metodológicas, foi até citado o Sport Education como uma forma de fazer com que os estudantes estejam em diversos cenários e nessa condição ele possa superar aquelas experiências com exclusão nas aulas de educação física, fazendo com que ele vivencie não só o papel na prática, mas sim em diferentes cenários nas aulas de educação física. Falando agora sobre dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, foi estudado o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Esse estudo apresenta o tratamento do conteúdo dos esportes em diferentes cenários e períodos da educação física escolar, dando ênfase ao modelo esportivista, o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras e o cenário do esporte na atualidade. Falando sobre o esporte, o modelo esportivista, a partir do governo de Getúlio Vargas, o esporte tinha uma maior atenção na escola, com o objetivo voltado ao rendimento, à competição, restringindo-se a prática ao famoso quarteto fantástico, basquete, futebol, handebol e voleibol. E a função dos professores nesse tempo era um treinador, onde só visava o rendimento. Então, nesse modelo esportivista, também se excluía aquele aluno que não tinha tanta habilidade com as práticas esportivas, gerando uma possível falta de motivação nas aulas de educação física. Sobre o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, a partir de 1980, com o surgimento das tendências pedagógicas, há uma preocupação com a finalidade e o objetivo da educação física, levantando críticas a esse modelo esportivista e a forma com que o esporte era trabalhado. Falando um pouco sobre o esporte na atualidade, é importante destacar que o esporte em si não é o vilão, e sim a forma com que ele é trabalhado, onde é necessário que todos os alunos tenham acesso ao máximo de experiências corporais e de forma justa e igualitárias para todos, fazendo com que essas experiências elas sejam significativas para os alunos, e não só uma prática por si.
Falando agora sobre questão de gênero na educação física escolar, foram estudados 2 textos. O primeiro, Educação Física Escolar e Questão de Gênero, de Souza Júnior, onde apresentou conceitos importantes sobre gênero, sexo e orientação sexual, até para um melhor embasamento do professor. E aí esse autor defende aulas mistas, equidade de gênero e o enfrentamento da exclusão, tendo como atenção a como o professor planeja suas aulas para superar essa exclusão de gênero. O segundo texto foi Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre processos de inclusão e exclusão. Nesse texto, esclarece alguns conceitos importantes também para esse entendimento de gênero e a relação com que a educação física escolar lida com essa temática. Apresenta um estudo de caso abordando as especificidades de uma turma mista, turmas femininas e turmas masculinas, onde podemos perceber que um dos objetivos de educação física ele é alcançado a partir do momento em que você consegue elaborar e executar suas aulas com as turmas mistas e dando sentido às práticas corporais. Essa questão de gênero e a relação com a educação física escolar, ela é bastante pautada nesse texto, e é importante também lembrar que a exclusão gerada pelo alto rendimento, né, ela é bastante destacada quando há essa evidência daqueles alunos com maior aptidão para uma determinada prática. Sendo a escola um espaço para que os alunos possam construir sua identidade, lidando com a diversidade de forma respeituosa, é importante que o professor de educação física saiba se posicionar a partir dessa temática e das possíveis problemáticas que a exclusão e a falta da equidade de gênero podem gerar. Por fim, temas geradores, a partir do texto Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É importante localizar que Paulo Freire usa uma expressão chamada situação limite. E o que seria situação limite? É uma condição opressora, uma barreira, influenciada pelo contexto histórico, que impede uma transformação da realidade. E são muitas as problemáticas que se aparecem como situação limite dentro da realidade escolar, dentro da educação física. Nesse caso, considerando que cada escola apresenta uma realidade e que essas realidades às vezes são cheias de situações limites, que se tornam barreiras para o professor de educação física enfrentar, mas que precisam ser enfrentadas. Então, Paulo Freire aponta a situação limite como uma condição influenciada por questões históricas, culturais, sociais e políticas, seja lá qual for a problemática, seja lá qual for a realidade escolar. Então, é importante refletir que, por mais que existam professores formados há anos, professores recém-formados, no campo e atuando no campo da educação física escolar, cheios de ideias, cheios de imaginação, vai existir barreiras, vai existir situações limites, porque infelizmente é algo que perpassa por gerações e que todas as vezes que os professores de educação física se predispõem a estar nesse campo de transformação, é preciso refletir sobre essas problemáticas e essas situações limites para que sejam desconstruídas barreiras, desde aquelas barreiras que colocam a educação física num lugar inferior em relação aos outros componentes curriculares, as barreiras que lidam com próprios professores que atuam com o abandono do trabalho docente, para aqueles que não sabem lidar com as problemáticas voltadas com a relação entre teoria e prática, para a indisciplina e o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física ou em todas as aulas de todos os componentes curriculares, as dificuldades relacionadas ao ensino de esporte, principalmente considerando que os esportes são um dos conteúdos mais esperados pelos alunos, independente do ciclo de escolarização, e a questão de gênero na educação física escolar, que perpassa ao componente curricular da educação física, mas que muitas das vezes só é colocado em pauta pelo componente da educação física. Então, cabe ao professor de educação física refletir essas problemáticas pensando em forma de como superá-la, mesmo tendo a consciência de que todos os problemas que a gente vai encontrar na educação física não são problemas só nossos, são problemas que foram
criados e alimentados ao longo da história, principalmente e através de próprios aspectos legais da educação física, que regulam a educação física. Finalizo esse trabalho trazendo reflexões pessoais sobre como foi importante estudar essas problemáticas de educação física, que sempre esteve presente na nossa atuação, que faz parte da nossa realidade escolar, mas que muitas das vezes não são colocadas tão em pauta no sentido de pensar como superar essas problemáticas. Então, esse foi o meu trabalho, pensando a partir dessas temáticas apresentadas, a partir do pensamento crítico dos autores e das reflexões feitas não somente com as leituras, mas também com o compartilhamento de ideias e informações dos professores e dos demais alunos que fazem parte da turma 6 do PROEF na UPE. Então, agradeço a todos pela contribuição e é isso.